Atenção, você que é pai, que é mãe, e recebe um pedido da escola para que você leve seu filho ao psiquiatra para avaliar o seu déficit de atenção. Sabia que mundialmente 7 a 10 das crianças em idade escolar sofrem de TDAH? E 2 a 5% dos adultos também apresentam sintomas. O detalhe é que há um aumento notável nos últimos 25 anos, sendo que a maior incidência é aqui na América Latina. Então é importante a gente avaliar esses dados, não é? Porque as coisas estão acontecendo. Eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga, numeróloga, Cristina para os amigos. E hoje eu quero te apresentar uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a resolver essa questão que a sua criança possa estar enfrentando agora. Fique comigo até o final e você vai se surpreender. Segundo as pesquisas, são 3 tipos de TDAH. Tem o tipo do desatento, aquele que é predominantemente hiperativo e impulsivo. Esse é considerado o mais proeminente entre as crianças com idade escolar. E tem o tipo que é uma combinação desses dois, né? E os estudos no mundo inteiro não conseguem determinar a causa exata desse quadro, porque eles não encontram danos cerebrais. O que eles acharam como pano de fundo da maioria dos casos? A questão dos lares desajustados, com presença de alcoolismo, de brigas domésticas, agressividade, questões financeiras, estresse, muita falta de prazer na vida. Então, isso é um pano de fundo comum entre os casos de déficit de atenção em crianças e de hiperatividade. Então, a falta de prazer na vida é algo que chama a atenção. E os estudos também apontam causas alimentares e vida sedentária. Muitos alimentos, eles podem estar nos prejudicando muito mais do que a gente imagina. Se você observar a sua despensa agora, você vai reparar que ela está cheia de pacotes coloridos, né? São alimentos que contêm toda sorte de produtos químicos e isso está intoxicando muito os nossos organismos. Olha a alimentação infantil repleta de coloridos, né? E quanta coisa química. Então, é uma alimentação completamente inadequada, tudo artificial, gente. Nós temos que abrir nossos olhos, nós temos que prestar atenção a isso que está acontecendo. É realmente um abuso. Tudo artificial. Onde vamos parar? É o que a gente anda observando, né? Então, por exemplo, nós compramos um pacote de batata frita pensando que é batata. Pesquise, porque não é. A gente sabe aquele macarrão instantâneo que todo mundo adora, come aquilo pensando que é feito de farinha, mas não é. E tem o abuso do glúten, né? Então hoje a alimentação, especialmente essa fast food aí, ela é muito baseada em pão, né? Em massas. A gente come demais sanduíches, salgadinhos, pizza, macarrão, lasanha. Tudo isso carregado de glúten, porque antigamente o trigo não tinha a quantidade de glúten que tem hoje. E esse glúten está sendo apontado como causador de muitas doenças neurológicas. Isso já está sendo pesquisado e comprovado. Retira-se o glúten e as crianças melhoram. Todas as pessoas que têm problemas neurológicos melhoram com a retirada do glúten. Pesquise, eu não quero que ninguém acredite em mim. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu passo para vocês, eu não só estudei, eu também pesquisei na minha vida, porque eu tive problema para resolver e o que me resolveu foi a dieta. Quando eu tirei o glúten, foi a coisa mais impressionante. O que eu notei? Que eu tinha emoções melhores, eu tinha pensamentos mais positivos, eles permaneciam. Então, aí
vale realmente pesquisar como é que o glúten age aqui nessa área frontal, né, o que vai impedir que a gente tenha satisfação na vida, prazer de viver. Porque o que a gente vai ver em seguida aqui é que esses quadros todos, eles têm por trás, muitas vezes, o alimento. E eles têm, na verdade, uma causa neurobiológica, que é uma questão funcional. Essa questão é ligada a reações bioquímicas cerebrais que regulam o prazer de viver e a motivação para se envolver nas atividades diárias. Então, se falta lá, por exemplo, a dopamina, aquele caminho que a energia faz no corpo humano para levar o prazer de viver, ele não tem esse elemento lá. Então, fica a função prejudicada. Eu estou aqui, gente, explicando com as minhas palavras, tá? Então, por isso que eu não sou médica, né, mas eu sou uma grande pesquisadora, eu passo a minha vida pesquisando e estudando tudo aquilo que pode melhorar a minha saúde e a mim mesma. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, a pergunta fica, o que a gente quer? A gente quer melhor saúde? A gente quer recuperar o nosso organismo? Ou a gente vai ficar dependente de remedinhos, né? Voltando aqui no caso da dopamina, a gente chama isso de hormônio de felicidade, né? É o hormônio do prazer. Ele é um mensageiro químico, como eu expliquei. É fundamental para o sistema de recompensas e prazer ser acionado no nosso corpo, aumentando a nossa motivação, aumentando o controle motor, a cognição melhora, a atenção melhora, o humor também. Então, a dopamina, ela regula movimentos voluntários, reforça comportamentos saudáveis e ela está envolvida em funções como a memória e o aprendizado, como eu já falei, né? Então, a falta da dopamina no nosso corpo, ela vai causar depressão, ela vai causar desinteresse, apatia, tédio, e isso aí faz com que a criança, desde pequena, sem ter esse hormônio circulando lá no seu corpo, né, ela vai crescer com falta de interesse pelas situações, e ela fica com uma certa imaturidade emocional. Então, é lógico que ela vai acabar tendo uma hiperatividade ou um déficit de atenção. Então, é necessário que a gente tenha informação para saber como vai se conduzir, né? Porque, nesse caso aí, é onde o médico entra com os medicamentos que visam suprir o organismo com essa substância. Porém, nós sabemos que esses medicamentos são sintetizados e aí eles produzem efeitos colaterais muito indesejados. E a gente não quer submeter a nossa criança a esses efeitos, e nem a nós mesmos, né? Já que também há uma grande parte de adultos com o mesmo quadro, né? Então, é um absurdo que a gente faz, a gente dá ao organismo o que ele tem que produzir sozinho, é função dele, mas a gente impede esse funcionamento com todas as coisas ruins que a gente ingere, né, que prejudicam esse funcionamento aí e vão cortando esse caminho que é feito aí no nosso corpo. Nós precisamos saber dessas coisas. Então, os medicamentos, é lógico que eu não sou contra nenhum medicamento. É lógico que quando a gente precisa, a gente vai usar, não é para deixar de ir ao médico, né, é para fazer todos os tratamentos com consciência, né? A gente deve usar esses medicamentos aí por um espaço de tempo pequeno, o suficiente para a gente fazer uma mudança nos hábitos da família, nos hábitos alimentares também, para que o ambiente se torne tranquilo, gostoso, alegre, né? E que essa alimentação seja realmente aquela que vai produzir um organismo saudável. Só que transformar hábitos, eu sei que não é fácil, exige uma decisão, exige um grande interesse e um grande esforço, mas a gente precisa começar, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer muito as coisas para outra pessoa, ela vai ficando dependente da gente, ela não toma mais iniciativa, tem alguém que faz, e isso acontece com o nosso corpo também. Então, nós precisamos deixar o nosso corpo fazer o trabalho dele, porque ele se cura sozinho se ele tiver um ambiente calmo, tranquilo, se ele se exercitar, né, permanentemente, e se ele tiver uma alimentação adequada. Então, a gente precisa se tratar por inteiro e tratar a nossa criança por inteiro também,
né? Então, nosso papel é promover transformações interessantes na família, né, nos nossos hábitos comportamentais e alimentares. Isso vai beneficiar todo mundo. Não é o que a gente precisa? Os estudos, eles mostraram pontos comuns entre os portadores desse quadro, né? São filhos de portadores também de TDAH e, por base, os lares desarmoniosos e a questão alimentar, né? E tudo isso aí envolvendo na perda da saúde, né? E, por outro lado, um foco aqui que eu quero também trazer é sobre a didática errada ao educar os filhos. Porque a gente ouve muita mãe falar assim, criei todo mundo igual, não sei por que esse deu esse problema. Gente, não pode criar todo mundo igual, cada um é um, cada filho tem o seu perfil, cada filho tem suas potencialidades particulares que devem ser desenvolvidas. Então, se cada um de um jeito, como que se pode criar tudo igual? Não é possível, né? Na minha prática, né, eu sou psicóloga e também numeróloga. Foi a numerologia que explicou a minha vida e também o meu TDAH, porque um dia eu falei, nossa, eu tenho esse quadro, né? E foi muito interessante, porque com autoconhecimento a gente pode produzir transformações maravilhosas em nossa vida, né? E eu também tive problemas que eu precisei de mudar a alimentação. Coisas que o médico não resolvia. Um dia eu me rebelei, né? Eu mudei radicalmente a minha alimentação e eu voltei à normalidade. Então, para vocês verem que sem o autoconhecimento e sem o entendimento do que o nosso organismo precisa, a gente não vai ter saúde. Ficar dependendo de medicamentos é uma fria, né? Além do preço que fica, os estragos são muito grandes. Então, todo mundo precisa de autoconhecimento e todo mundo precisa se autossuperar, amadurecer, se tornar pessoa mais consciente, né? Mais equilibrada. Então, isso é maravilhoso e traz um bem-estar incrível, né? O autoconhecimento, ele traz uma compreensão maravilhosa da outra pessoa também, porque quando a gente se compreende e se ajusta, a gente consegue ser útil na vida da outra pessoa. Imagina na da criança, então, e na vida do adolescente. Então, a gente pode dar o que eles precisam, mas a gente precisa saber o que dar. A gente precisa dar uma boa educação, mas a gente precisa saber como educar cada um, qual que é a pedagogia adequada para cada um, não é? E isso é o que eu estou aqui refletindo com vocês e mostrando que nós temos essas ferramentas ao nosso alcance, né? Então, a gente se comportando de acordo com a nossa pessoa, a gente se alimentando de forma adequada, se exercitando diariamente, mas exercício mesmo forte, né? A gente vai produzir a nossa dopamina, a nossa serotonina, a nossa ocitocina, enfim, todos esses hormônios aí, né, que vão trazer para nós felicidade e força interior. O equilíbrio que a gente quer, a alegria de viver, a motivação para fazer as coisas, a vontade forte para seguir o caminho que tem que seguir. Se tiver que fazer uma dieta, tem que ter uma vontade forte. Essa vontade é baseada em quê? No conhecimento do que é bom para nós. Eu espero com essas palavras estar motivando você a buscar seu autoconhecimento e a buscar a entender a sua criança para que você cuide dela muito bem, né? Por isso, pai, por isso, mãe, trate a si primeiro. A criança, ela não adoece sozinha, ela adoece a doença dos pais, a doença da família. Não é genética, as pesquisas não mostram assim que é genético. Não é, é muito mais imitação. A criança aprende por imitação, ela aprende por espelhamento. A genética, se estiver lá, nem funciona quando o ambiente é adequado e cura aqueles padrões errados que a família transfere, né, de geração em geração. Esses padrões são transferidos, sim, mas eles necessariamente não emplacam, porque nós podemos mudá-los pela nossa escolha. Mas como eu posso mudar aquilo que eu não conheço? É impossível, né?
Então, em numerologia, nós temos um mapa numerológico natal que mostra quem nós somos, o que nós viemos fazer, todas as nossas potencialidades. E, de quebra, ensina como é que a gente deve se comportar para desenvolver cada potencialidade dessa. E existe também um estudo numerológico que chama Orientação Pedagógica Numerológica, que vai apresentar para você quem é a sua criança, quais são os potenciais que ela tem que desenvolver primeiro, né, os mais importantes, que é o que vão dar base à estrutura da vida dela, né, que vão levá-la a ser um adulto feliz, ajustado, né, e competente nas suas atribuições. Isso é muito importante. Então, todo esse conhecimento e esse preparo vai ajudar você a tratar das suas crianças com muita capacitação, né? E elas respondem lindamente. Então, e elas vão seguir sua própria natureza, elas vão seguir o seu propósito de vida. Mas você tem que fazer isso com você primeiro, para você saber dar o exemplo, criar um ambiente propício, né? E aqui vai outra maneira gentil e delicada de tratar a saúde de toda a família, que é a utilização de essências florais. Elas nos equilibram também lindamente, de uma forma gentil, de uma forma delicada. E eu também trabalho com as essências florais, por isso que eu estou indicando, porque eu tenho excelentes resultados com esse tipo de terapia. Bem, mas para não me alongar muito, eu quero reforçar aqui a necessidade de se dar um cuidado completo à criança, de tratar a criança como um todo. Não só os médicos, não só os psicólogos, mas adotar também procedimentos que contemplem os outros aspectos da vida, não é? Como é o autoconhecimento, a orientação alimentar, a atividade física, né, garantir um bom sono. Tudo isso é muito importante para que a gente possa garantir a nossa disposição e a nossa saúde. Eu deixo meus contatos na descrição, caso você deseje trilhar o caminho do autoconhecimento pela numerologia. E caso você também deseje recuperar aí o seu bem-estar utilizando as essências florais. E o recado é: conduza sua criança sabendo como deve orientá-la no desenvolvimento de seus potenciais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu comentário, compartilhe, né, com quem você ama, com quem você acha que pode aproveitar essas informações. Porque o nosso interesse é fazer deste mundo um lugar melhor para a gente viver e a gente ter uma vida muito melhor, muito mais prazerosa. Muito obrigada pela sua atenção e até o meu próximo vídeo.